Hugo Vigolo, R$5. E discorra sobre por que devemos ter um partido político. Ricardo nos deu um insight já. Devemos ter sim partido e concordo usar fundo partidário. Que bom. Muito bem, senhoras e senhores. Minha posição está aumentando. O seguinte, o Brasil está caminhando para se tornar um cartel partidário que nem a Argentina. Cada vez mais a legislação sobre a liberdade partidária no Brasil está sendo emiscuída, está sendo bloqueada, está sendo condensada para ficar na mão de 3 ou 4 partidos que vão dominar o acesso à política partidária. Isso é, a possibilidade mesmo de que candidatos sejam lançados. E, claro, toda a influência que um partido tem nas decisões de um parlamentar. Pode lhe tirar benefícios, pode lhe tirar cargos, pode lhe tirar pontos de autoridade. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, quem decide quem vai para cada comissão, obviamente, dentro de um acordo representado pelos parlamentares, mas no fim das contas, o partido. As vagas em comissões pertencem aos partidos, assim como as vagas para um bocado de coisas. Quando você por exemplo, uma indicação para um ministério, ela passa pela mão do partido. Tudo passa pela mão do partido. E quanto menos partidos houver, menos liberdade de fazer política de modo livre vai existir. Se o MBL não tiver um partido logo, ele não vai ter um partido nunca, porque é do maior interesse de alguns poucos cacifes partidários que esse sistema se enrijeça, até para que a gente não tenha nenhuma opção. Por isso eu acho que é uma corrida contra o tempo absolutamente necessária, que esse movimento não pode abrir mão de. Não obstante, já está difícil demais. Então, a nossa habilidade de realizar esse triunfo vai precisar ser muito grande, porque o sistema, vamos lá, o bendito do sistema já está marchando nesse rumo de forma inexorável. E é isso, meus caros. Por isso que eu acho que é tão importante, porque senão vai haver um momento em que talvez o movimento não possa lançar um candidato verdadeiramente valoroso para algum cargo importante como a presidência, como precisa. Se o MBL já tivesse um partido, ele já teria tido candidato à presidência na última eleição. Isso é tão óbvio. Outra coisa que a gente precisa se atentar, tá? Eu fiz uma viagem com o Arthur pelo Paraná, em várias cidades, e algumas cidades pequenas. Não teve lugar que teve no mínimo 20, 30 pessoas, entendeu? E eu não vejo isso muito diferente Brasil afora. Eu acho que, sim, qualquer lugar que eu for com o Arthur Duval vai ter gente. E, assim, eu tava falando com ele de bar em bar, cara, você constrói um movimento. Sim. Você constrói, assim, de bar em bar. Se eu pegar... Cara, a gente visitou, contando as pequenas que nem não estavam na agenda, a gente visitou uma dezena de cidades lá no Paraná, sabe? Pô, a gente consegue se tirar um mês pra rodar um estado... Eu acho que tem que ter núcleozinho montado em tudo que é cidade. Tem tipo 500, 600 núcleos pequenos, tal, um panazinho e tal, e tem uma coisa, um pacote simples de coisa pra fazer e mantém aquilo ali. E uma coisa, tem muita gente que é fã nossa, o News, a galera assiste pra caramba, e muita gente que tem o sonho de fazer academia. Isso é uma coisa que eu percebi. Muita gente que, eu sou MBL, o que eu faço pra ajudar? Puta, eu preciso entrar na academia. Né? Então tem um trabalho também, que eu acho que agora que a gente tem núcleos estruturados, vai dar pra fazer, que é assim, por exemplo, passou a eleição, me parece que não posso citar isso, me parece que vai ter uma gincana e vai ter um paranaense que vai muito bem numa gincana. Passou isso, a gente tem que chamar esse paranaense e ir nessas cidades e a gente fala, traga a galera pra dentro da academia que as pessoas querem. As pessoas querem, as pessoas já estão ajudando na gincana, estão brincando, pulando, negócio de louco, até estão apanhando junto lá com ele também. Eu acho que assim, a gente tem que fazer isso com escala, tem que viajar. Concordo. E tem uma outra coisa. Eu penso isso para 2023, acho que é o projeto de 2023. Vários congressos, chega nos estados, roda um pedaço do estado, volta, vai para outro, roda um pedaço, vai montando, e é isso. E eu acho uma coisa, a gente está claramente renovando quadros do MBL. Sim. As pessoas falam do Guto como se o Guto fosse um grande herói nacional, entendeu? O Beraldo, a galera tem Então assim, tem claramente quadros novos do MBL. Por exemplo, a galera no Paraná coloca o Bétega nessa posição. Né? Mas só que o Bétega já é conhecido fora do Paraná. O Bétega viraliza nacionalmente. Sim. Então tem um lance que eu acho que a gente tem que colocar aí pra entender, que tá tendo novos quadros, a coisa tá pipocando. Aí quando a gente olha o Sandro, os meninos de Pernambuco, que estão fazendo um trabalho muito bom. Ivan Gunter e o Portuga. Santa Catarina. Galera, puta trabalho do núcleo de Santa Catarina. Quando a gente coloca isso aqui, fala, opa, tá renascendo. Tem o Goiás, que é o menino de Goiás, o Nolato, sempre que tá fazendo a campanha do Bétega, e ele vai voltar pra Goiás e ele quer fazer o do núcleo. Pô, um menino muito dedicado. Esse moleque é bom demais. Sim. Então, quando você vai olhando, você vai somando, tem algo aí. Tem jogo aí. Tem. A gente tá... Eu acho assim, o trabalho que a gente fez da academia, claramente ele tá dando fruto. Ele tá dando fruto. O MBL é outro grupo. Aí a gente tem que tomar decisões também inteligentes, a gente tem que realmente despolitizar. Eu acho o seguinte, se for bem numa gincana que vai rolar aqui, claramente a gente vai poder se dedicar pra fora. Quem tá convencido disso é o Arthur.
O Arthur tá completamente convencido. O Arthur que falou, eu vou rodar o Brasil. Cara, isso aqui, assim, eu já tô pensando nisso, eu vou rodar o Brasil. E é muito sólido, cara. Sim. É muito sólido. Acho que a gente tem que fazer esse rodar o Brasil, ele tem que ser o mais, como é que eu vou dizer, o mais proveitoso possível. Sim. Tem que ser assim, bem, tipo, vai rodar onde? Vai pra tal lugar, aí vai rodar várias cidades se der, aí vai conversar com o quadro, aí vai estar com alguém pra ir montando o Sim. núcleo junto, e aí vai, montou, vai pro outro, fez a mesma coisa, vai. Sim. É o caminho. Por exemplo, na Bahia, o Sandro vai ter que rodar com a gente lá na Bahia. Sim, grande Claramente. garoto, É um grande garoto... talento. Agora, eu acho assim, caras como o Guto, a gente tem que olhar o demográfico do Guto no Brasil. Às vezes, pô, vou fazer o Nordeste, Guto. A gente tem que já olhar, assim, que claramente... Mas ele poderia sair? às vezes num fim de semana, num... Ou tem o recesso Tem parlamentar. recesso, né? legal. Vou dar um exemplo. O Guto só assume, acho que ela pra final de fevereiro. Isso, final de fevereiro. Ele tem... Meio de março. Tem tempo, né? Bastante tempo. Então, assim, tem tempo dele fazer, a gente fazer uma turnê com o Guto. E, assim, a dependência do Humberto do Kim e do Arthur, ela é uma dependência hoje mais relativa. Sim. Né? Se, por exemplo, o candidato lá do Beraldo, do uma gincana, ganha, pronto, divide aqui. Os trabalhos são completamente divisíveis aí. Não, e a habilidade que o MBL mostrou de, sabe, fazer quadros crescerem esse ano foi fundamental, foi muito impressionante. Foi. E assim, dá pra fazer com mais escala. Dá. Assim, acho que a gente vai dar escala nos próximos anos, mas a base de tudo é a academia. Tanto que assim, tanto a campanha do Bettinger quanto a do Shang, Surgiram da academia, puramente e da academia. o time aí é esse, né? Inclusive no trabalho espalhado pelo Estado, Sim. isso precisa ser dito. Então, aqui em São Paulo também. 24, acho que a gente vai estar muito bem. E é isso. Gustavo, R$5. O que separa o MBL da UP? Como eles conseguiram fundar um partido e a gente não? Eles cara, eu não abriram o sei. processo antes da regra de 2 anos. Isso, foi antes, eu não sei como é que eles fizeram. Lembrando que a Unidade Popular é formada por diversos movimentos, não é um movimento, são vários movimentos, e eles conseguiram. Agora a gente tem que correr atrás, tem que ter o nosso partido. E eles demoraram para abrir pra Muito. coletar as assinaturas. A gente só pode coletar em 2 anos ou perde tudo. Mas se fizer 2 anos assim, só focado nisso, a gente consegue. Eu acho que muita talvez assinatura. seja o caso até da gente suspender todos os projetos e focar 2023 e 2024 nisso. Essa é uma coisa a se discutir numa reunião ampla. Porque realmente você tem razão. Vai ficar difícil. Tá cada vez mais difícil. Eles vão botar outra regra impossibilitando e tal. Sim, assim, o bolsonarismo, de certo modo, não tinha muito interesse nisso, porque ele tinha que ficar pro plano de legenda, mas o PT tem enorme interesse nisso. E com o presidente da República lá do PT, eu acho que a tendência é que o processo se acelere. E a jornada do ano que vem pode ter grande valia nisso, até porque você precisa ter pelo menos 9 estados, né? Sim. Então, a gente indo para os estados, isso ajuda bastante. Você tem um ponto aí.